Bem-vindos ao Decodificando as Escrituras, desvendando os enigmas da Bíblia. Eu sou Mateus Domingues de França, autor do livro Sete Espíritos de Deus, a conexão entre a ciência e as Escrituras, disponível na Amazon. Seja bem-vindo ao Decodificando as Escrituras. Este canal tem um propósito muito claro: mostrar que a Bíblia é infalível e inerrante, a revelação direta de Deus. Aqui não usamos a ciência para validar as Escrituras, mas para aprofundar nosso entendimento sobre elas. A Bíblia nunca foi apenas um livro religioso. Desde o início, em Gênesis, ela não trata de religião, pois no princípio nem havia crenças, nem fé organizada, nem sequer pessoas. Então, do que realmente fala Gênesis? Quando interpretamos as Escrituras à luz do conhecimento atual, claro, podemos ser acusados de cometer anacronismo histórico. Mas essa crítica não se sustenta quando falamos da palavra de Deus. E por quê? A Bíblia é a voz de Deus. Quando você abre as Escrituras, Deus fala agora. Ele é onipresente e atemporal. O que foi dito no Gênesis não é uma mensagem presa no passado, é uma revelação contínua, válida para hoje e para sempre. Por exemplo, Gênesis 1:2 diz: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Vamos decodificar isso. Trevas indicam a ausência de luz. Abismo indica a ausência de matéria. Ou seja, ausência de luz e matéria igual a singularidade. Hoje, a ciência descreve o início do universo como uma singularidade, uma condição em que tempo, matéria e luz não existiam ainda. A Bíblia já dizia isso milhares de anos antes da física moderna. Se Deus é atemporal, então sua palavra se aplica em qualquer época. Ele não estava apenas contando um evento do passado, mas revelando uma verdade eterna que hoje compreendemos melhor com o avanço da ciência. O Salmo 78:2 nos dá uma chave importante para entender as Escrituras. Está escrito assim: abrirei a minha boca numa parábola, ou em parábolas, e proferirei enigmas do passado, ou enigmas da antiguidade. Isso nos mostra que a Bíblia contém mistérios que só seriam plenamente compreendidos ao longo da história. Esse verso de Salmos fala que o Messias se comunicaria por parábolas e enigmas, pois ele é Deus, como a gente acredita. É assim que Deus se comunica com a humanidade, devido ao fato de o conhecimento dele ser inalcançável para os daquela época, como é para nós ainda hoje. Mas a partir do canal Decodificando as Escrituras, vamos entender melhor a história do universo. A multiplicação do conhecimento nos últimos tempos. Vamos lá para Daniel 12:4, que nos permite ver como a ciência e a Bíblia se encaixam sem que uma anule a outra. E está escrito assim no verso 4 do capítulo 12. Porém tu, ó querido Daniel, tranca em segredo mediante um selo as palavras do livro até o tempo próprio do fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte a outra em busca do maior saber, e o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Mas ele vai revelar só para quem procura discernir e conhecer. A Bíblia não começa com religião, como estava escrito lá no livro de Daniel, mas com a história e ciência. E há um ponto na narrativa bíblica onde ela se cruza com a história conhecida da humanidade. E esse ponto é a civilização suméria. Os sumérios foram a primeira sociedade organizada e, curiosamente, foi desse povo que veio Abraão, o patriarca da fé. A partir desse ponto, os enigmas bíblicos começam a ser revelados mais claramente. E nós, nos últimos tempos, podemos compreender essas profecias como nunca antes. Por que isso importa? O nosso objetivo no Decodificando as Escrituras é trazer uma nova luz sobre textos antigos, conectando os enigmas da Bíblia com o nosso tempo. Queremos convidar você a embarcar nessa jornada de descoberta, analisando as Escrituras com um olhar renovado e um coração aberto para entender o que Deus quer revelar. Se você quer conhecer as profundezas da Palavra de Deus como nunca antes, inscreva-se no canal, ative as notificações e prepare-se para desvendar os enigmas das Escrituras. Muito obrigado. Fique com Deus. Obrigadão.